Nós somos pessoas totalmente imediatistas. E muitas vezes, quando enfrentamos qualquer tipo de dificuldade, caímos na tentação de acharmos que Deus nos abandonou ou nos esqueceu totalmente. Mas a palavra de Deus nos assegura que Deus não esquece e jamais abandona os seus filhos. E eu convido você a meditar comigo agora nos próximos minutos a respeito desse assunto. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, começa informando que Lucas, que era um médico e também historiador, escreveu a pedido de Teófilo todos esses relatos. Lucas, como médico, relatou de uma forma imprescindível tudo o que ele procurou saber da vida de Jesus Cristo. E Lucas começa falando, no capítulo 1, sobre o nascimento de João. E ele começa falando exatamente assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do teu nascimento. Nós vemos aqui, através desse relato, lições maravilhosas que o texto traz para todos nós. Nós vemos que Zacarias era um sacerdote, tanto ele quanto Isabel eram pessoas extremamente tementes a Deus, obedientes a Deus, viviam de acordo com a vontade de Deus. Mas eles não podiam ter filhos, porque Isabel era estéril. Um dia, quando Zacarias entra no templo para oferecer o incenso ao Senhor, o anjo aparece e lhe faz uma promessa. Nós podemos tirar várias lições desse texto. Primeiro, Deus não se esquece daqueles que são justos e daqueles que honram. Muitas vezes estamos na presença de Deus há muito tempo e temos lá no íntimo do nosso ser grandes projetos e grandes sonhos. O tempo vai passando e parece que nada daquilo vai rolar. Mas o Senhor nos assegura na sua palavra que de forma alguma Ele nos esquece. Deus não se esquece também dos filhos que obedecem. Nós não perdemos nada em andarmos obediente a Deus. Deus também não se esquece dos seus filhos e Ele muda as suas histórias de dor em alegria. Zacarias pensava que ele e Isabel jamais iriam ter filhos. Aquela que um dia pensou que o seu sonho jamais seria realizado, que estava de frente do impossível. De repente, diante da promessa de Deus, ela vê a impossibilidade deixar de existir. Deus responde às nossas orações e Ele muda a nossa sorte. Quando Deus responde a nossa oração, tudo aquilo que parecia totalmente impossível torna pequeno. A aparente demora não significa descaso de Deus. Antes de João ser concebido no ventre, ele já estava na mente de Deus. Muitas vezes achamos que Deus não se importa com aquilo que sonhamos, com os nossos projetos. Mas a palavra de Deus fala que Ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Aquilo que já estava
no coração de Isabel também já estava na mente do Senhor. Quando nós esperamos a promessa de Deus se cumprir, nós podemos ter certeza que a bênção de Deus é muito maior do que imaginamos. O sonho de Zacarias era ter um filho para cuidar dele e transformar ele em sacerdote. E o sonho de Isabel era apenas ser mãe. Mas os sacerdotes representavam os judeus diante de Deus. E os profetas representavam a voz de Deus às nações. João foi o último profeta. Sua missão era ser precursor do Messias, preparar o caminho de Deus na terra e anunciar uma nova era, um novo tempo. João foi o primeiro pregador do Evangelho. Muitas vezes nós idealizamos algo tão pequeno para a nossa vida, mas Deus tem algo muito grande para cada um de nós. Portanto, não deixe de esperar em Deus. Não deixe de andar corretamente na presença de Deus, porque ao seu tempo, grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas